nas promessas do nosso Senhor. Então nós estamos começando hoje aqui uma sequência de quinta-feira, né? Falei com o pastor José ali fora. Nós vamos iniciar a nossa campanha, né, pastor José? 4 semanas como é que é? 4 semanas. 4 quinta-feiras fortes. 4 quintas-feiras fortes da vitória, né, pastor José? Eu estou ali com as canetas ungidas, que comprei o óleo lá em Israel, bem poderoso. E assinar o cheque com ela, o cheque não volta mais. Só que não pode quebrar a campanha, né? Senão o migrador, o devorador, o tubarão, a lagosta, corre tudo atrás de você. É brincadeira, Jesus disse que nós temos que ter bom ânimo, para a gente ter alegria. Mas, de verdade, tem muitas pessoas que ainda estão com vendas nos olhos. A gente tem que tomar cuidado, e uma igreja ela só cresce se ela estiver fundamentada na palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, as minhas, Jesus falou, não é a minha não, se eu falar dele, vocês seguram no coração, se eu falar coisa minha, joga fora. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios e vieram com violência contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada na rocha. Tem tanta gente com a janela aberta, com goteira caindo, nós nos autodestruímos, porque às vezes acreditamos em palavras mentirosas, edificamos a nossa existência na areia movediça. Mas hoje a gente vai começar então a nossa sequência de estudos, e vamos falar a respeito de relacionamentos, né? Como os relacionamentos eles podem nos ajudar, como os relacionamentos também eles podem nos prejudicar, né? A gente vê Jesus dizendo o seguinte: olha o que Jesus falou a respeito daqueles discípulos que estavam ali naquele momento, naquela geração. Quem recebe vocês, a mim me recebe. E quem a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Já parou para pensar nisso? Que receber aqueles discípulos que ouviram o Evangelho limpo, puro, cristalino, cheios do Espírito Santo, porque isso que Jesus falou, né? Eu no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e porque eu vivo, vós também vivereis. De uma forma indireta, nós estamos recebendo e acolhendo o próprio Deus, porque Deus ele habita dentro das pessoas, uma espécie de arca da aliança, fazendo uma metáfora, né? Aquela presença de Deus. Nós recebemos pessoas e nós estamos recebendo o próprio Deus, e nós podemos ser edificados por isso. Olha quantas pessoas já puderam ter uma boa influência na vida de cada um. É só vocês olharem um pouquinho para trás, né? Puxa, a palavra daquele irmão, né? Fulano, foi tão bom conhecer aquela pessoa, como mudou a minha vida. Então existem relacionamentos que podem nos melhorar muito, mas por outro lado, existem relacionamentos que podem nos piorar muito. Olha o que Jesus falou: cuidado com os fermentos dos fariseus, né? E um pouco de fermento leveda toda a massa, é tóxico, contamina. Ai de vós, escribas e fariseus, vocês não entram no reino e nem deixam os outros entrarem, porque vocês pegam um prosélito, aí um convertido, e faz ficar a seita de vocês, e faz ficar 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Olha como pessoas podem ser também pioradas por conta de se relacionar e se entregar e confiar, né, em outras pessoas. E nós somos chamados a nos relacionar desde criança, né? A gente já nasce, a mamãe já dá mamar para a gente, ensina a gente a caminhar, depois nós vamos para a escola, nós temos amigos, nós temos professores, e a gente começa. Uma pessoa trancada numa bolha, ninguém consegue se desenvolver. Nós precisamos uns dos outros, né? E eu gosto muito de uma fala do apóstolo Paulo, onde ele escreve ali uma carta em Corinto. Ele cita aquele exemplo de Israel, que eram aquelas pessoas que estavam ali murmurando, né, e reclamando de Deus. Ele diz o seguinte: essas coisas nos serviram como exemplo de atitudes erradas, também serve. Então a gente
Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles são o reino dos céus. Os humildes é aqueles que aprendem coisas novas e coisas certas, mas aprendemos até com os erros, né? Quando a gente vê as pessoas praticando o que é errado, a gente também fica de antena ligada. A gente nunca julga a pessoa, mas nós julgamos os comportamentos. O chamado evangelho é para que a gente julgue comportamentos segundo a reta justiça. Então existe muito equívoco, às vezes, eu não julgo ninguém. Não, mas o crente ele também pensa, né? Nós temos que estar sempre atentos, julgar em todas as coisas e reter aquilo que é bom. E a gente vê como cidades, por exemplo, foram destruídas. Sodoma e Gomorra, por exemplo, o que foi que Deus fez e destruiu toda aquela cidade? Foram relacionamentos, pais passando para o filho, né? Então essa é a maldição hereditária, não essa maldição hereditária que as pessoas ensinam por aí, mas o mal hereditário, comportamental, que vai passando de pais para filhos e que precisam ser quebrados. Então o pai fazia determinadas coisas, os filhos repetem, os netos repetem, isso vira um ciclo, né? E nós temos que quebrar no sentido de melhorar o meu pai e a minha mãe em mim. A partir da minha geração, eu não faço isso, é metanoia, arrependimento, eu mudo de mente. O meu pai fumava, eu não fumo mais. A minha mãe fazia determinadas coisas, e eu não faço mais, enfim. E a gente pode prestar atenção que a gente vê, né, os filhos repetindo o comportamento, tanto os comportamentos bons como os comportamentos errados dos pais, e isso vai passando de geração em geração. E é por isso que a gente tem que chegar e quebrar e ensinar o filho no caminho que deve andar, mudar de direção, mudar de atitude, né? E Deus, quando toma uma atitude dessa, é exatamente porque não tinha como, né? E você vê um Deus misericordioso também, porque ali em Nínive, Jonas foi para destruir também toda aquela cidade, mas o povo se arrependeu, jejuou ali até os animais, e o Senhor se arrependeu também no sentido de não quis fazer aquele mal, porque viu a mudança de comportamento daquelas pessoas. Nós servimos a um Deus que ama abrir mão do juízo para poder usar de misericórdia. Cidades se corrompem por causa de pessoas com pessoas. A gente vê a cidade de Corinto, para quem conhece um pouco da história, coriantianizar virou verbo naquela época. Então aquela cidade se coriantianizou, significa que aquela cidade se perdeu. Corinto era uma cidade portuária, havia muitas prostitutas ali, muitas pessoas que viajavam, entravam e saíam, e era uma cidade totalmente paganizada, era uma cidade promíscua, e a igreja de Corinto estava sendo influenciada também pela cidade, a ponto de ter um homem ali que estava saindo com a própria madrasta. Era uma igreja carnal, influenciada pela cidade. E um dos textos mais lindos da Bíblia, que a gente recita, que é sobre o amor, onde Paulo fala, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, se não tiver amor eu nada serei. É num contexto de denúncia, porque era uma igreja que não tinha amor, né? E se não tiver amor, eu posso dar tudo aos pobres, entregar o corpo para ser queimado, ter fé de mover montanhas, que nada disso me aproveitará. Então, o nosso norte é sempre Jesus, o nosso norte é sempre o Evangelho, e nós temos que tomar cuidado com as influências, né, de regiões, porque se corrompem, igrejas também se corrompem. A gente vê a igreja da Galácia, por exemplo, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: quem vos fascinou, né? Vocês começaram no Espírito e se aperfeiçoaram na carne, porque estava entrando uma outra mensagem. E Paulo diz o seguinte: se vier um anjo do céu pregando outro evangelho, considera-se este evangelho maldito e amado. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se a gente acolher uma outra mensagem, uma outra influência, isso corrompe uma igreja, e igrejas ficam perdidas porque perdem a referência do evangelho, perdem a referência da palavra. É por isso que quando
a gente vê que a mensagem do Evangelho está sendo distorcida, sempre um discípulo ele deve se posicionar. O apóstolo Paulo dizia, citava nome às cartas. Jesus fala de vós, escribas e fariseus, né? Raça de víboras, por conta da doutrina deles. E Paulo ele também menciona Himeneu, Fileto, homens que se desviaram da verdade, cuidado. João diz o seguinte, que as pessoas que ultrapassam a sã doutrina de Deus, a gente não deve dar boas-vindas e nem receber em casa, porque nós estamos sendo cúmplices dessas obras. É muito perigoso, né? Eu estava uma vez levar uns cavalos na casa de uns amigos que eram crentes, chegou um testemunho de Jeová, e eles estavam recebendo aquele homem com frequência, e ali é aquela conversa de que Jesus é uma criatura, que não é Deus. Eles pegam um texto isolado, interpretam de forma literal, e se a pessoa estiver um pouco balançando, ele acaba indo e vai mesmo, né? Então hoje as pessoas ligam o rádio, ligam a televisão, ligam a internet. Hoje ficou muito fácil. Se você quiser ver um monte de roubalheira, é só você ligar a rádio, né? Esses dias eu estava sem como escutar música aqui para São Paulo, eu coloquei na rádio, mas um monte de louco vestido de cordeiro, né? Eles se escondem através de obras sociais, né? Não dá porque nós vamos comprar cadeira de roda, dá porque nós vamos comprar cesta básica, Deus abençoe, aí vai um outro testemunho. Então isso é muito perigoso, a gente tem que ficar atento. E quando o ensino do Evangelho é corrompido, Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quando ele falou o Evangelho, é o Evangelho dele, o Evangelho dos discípulos, era aquele Evangelho puro, limpo e cristalino. E hoje a mensagem está diluída e está corrompida. E Paulo se posicionava sempre, falava para Tito: é necessário calar, né? Então essa coisa de falar assim, eu não falo nada, irmão, desde que Deus vai cuidar, nós somos o corpo de Cristo, Deus ele cuida, mas nós cuidamos também, porque Deus ele age através de nós, ele habita dentro de nós, e Deus deixou o ministério do Espírito para o homem, e nós temos que se posicionar sim, porque senão gera um câncer, como está gerando, e tem poucos homens de Deus hoje nessa terra que querem de fato seguir o Evangelho, salvo de remanescer. Então, as igrejas são corrompidas, as regiões são corrompidas, e relacionamentos podem também nos fazer muito mal. Agora, como é que a gente faz então para poder lidar com tudo isso, né? Porque nós fazemos parte de uma cultura evangélica onde nós nos encolhemos muito, a gente se atrofiou muito, né? Quando a gente se converte, a gente acaba deixando de fazer coisas que a gente gosta, saudades, jogava bola, não jogo mais. Eu saía com os amigos, agora eu não saio mais. Eu fazia um churrasco, agora eu não faço mais. Eu dançava, agora eu não danço mais. E a pessoa acaba indo da casa dele para a igreja. Eu tinha como consciência do meu passado que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, é eu vir para a igreja. Então, se estivesse tendo qualquer atividade, e a minha igreja tinha reunião quase todos os dias, tinha culto de oração. Então, assim, eu me sentia culpado se eu estivesse fazendo uma outra coisa no horário de culto. E quem aqui já não se sentiu assim? Então a gente deixava, né? Porque a casa de Deus, vamos dizer assim, o reino de Deus se tornou um local, algo geográfico. Então era muito comum as pessoas dizerem assim: eu estava no mundo e agora eu saí do mundo. Então você saiu do mundo por quê? Porque eu entrei debaixo de um telhado, debaixo de um CNPJ, debaixo de uma cobertura espiritual. E se essa pessoa se desligasse dessa igreja, ela se sentia desviada, e as pessoas falavam: fulano desviou. Por quê? Porque o fulano não está indo em igreja nenhuma. Quem já não ouviu isso aí? Fulano se desviado. Está desviado por quê? Porque ele não vai na igreja. Mas a palavra de Deus diz outra coisa, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, não é a igreja. Quem é a igreja e nunca cessa os fluxos, porque nós somos ligados na videira verdadeira. Congregar habita o reino da importância, e é muito bom que a gente se congregue, mas se eu ficar um ano sem congregar e eu manter a minha consciência, a minha coerência com o Evangelho, eu não me desviei, porque o apóstolo Paulo estava preso nos últimos instantes da sua vida, e ele disse: todos me deixaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força aqui nessa cadeia. Se ninguém interceder por você,
existe alguém que intercede por você todos os dias diante de Deus. Nós somos nação santa, sacerdócio real. Eu, através de Jesus Cristo, eu entro no Santo dos Santos e falo com Deus. Eu falo eu e eu falo por você. Ele é o teu sacerdote. Ninguém aqui precisa de um mediador. Nós somos cooperadores com Cristo. Eu estou aqui para te ajudar a caminhar com as próprias pernas, te empurrar no colo de Deus. Mas entra no teu quarto, dobra o teu joelho, fala com o teu pai que está em secreto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus está procurando com os olhos abertos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, em qualquer ambiência. E quando a gente entende isso, nós somos chamados a estudar, a fazer faculdade. O negócio não é só sair de casa e vir para a igreja, mas a gente também pode desenvolver as nossas atividades seculares. Jesus, ele foi carpinteiro durante 30 anos, né, desde o começo da vida dele, e 3 anos e meio de ministério, mas as pessoas acabam ignorando isso, né? Então Jesus, ele trabalhou e ajudou, e aquele que não trabalha que também não coma. Então nós podemos fazer as duas coisas, né? Botar a cara para fora, estudar, se aperfeiçoar, que nós não estamos pecando. E o chamado do Evangelho não é ide da tua casa até a igreja, é ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós somos pessoas que não somos desse mundo, mas nós moramos no mundo, e nós temos que enfrentar o mundo. E vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Seja conhecida as vossas boas obras diante dos homens, qualquer que seja a boa obra, para que vejam as vossas boas obras, brilhe a vossa luz diante dos homens, e assim fazendo, glorifique o vosso Pai que está no céu. Qualquer que seja a boa obra em amor. Então tem esse negócio, estou fazendo a obra de Deus porque eu sou porteiro da igreja, eu estou fazendo a obra de Deus porque eu sou cantor, eu faço parte do coral, eu estou fazendo a obra de Deus porque eu estou pregando. Também, mas eu posso ser porteiro de um prédio, eu posso cantar na minha casa, eu posso fazer qualquer coisa em amor que Deus está recebendo e colhendo os meus frutos, quando isso é de sincero coração. Um dia nós vamos participar do tribunal de Cristo e vamos receber a recompensa do bem e do mal que nós fizemos por meio do nosso corpo. Então, o chamado é para ir. Igreja que fica muito em volta de casa, vem a perseguição. A igreja de Atos, ela foi disseminada porque era um povo ali, em torno ali, rodando em volta do umbigo. Mas o que Jesus quer é que a gente venha pulverizar a palavra dele e caminhar. Agora, como é que a gente faz isso sem a gente se embananar na vida, né? Como é que a gente enfrenta tudo isso sem a gente se perder? Eu gostaria de citar um texto de Jesus que é muito precioso para esse ambiente, onde Jesus diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Olha só o que ele fala. Você já imaginou? Qual pastor, né? Não estou falando de pastor que prega, mas pastor do campo que pega as suas ovelhinhas e ele solta no meio de lobo, né? É uma coisa totalmente em contrassenso, sem bom senso. É muito perigoso você pegar as suas ovelhas que você cuida e de repente lançar nos meios do lobo. E é isso que Jesus está falando. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo. E tem lobo de todo jeito. Tem lobo que as garras aparecem, tem lobo bonito que às vezes está bem penteadinho ali, mas é lobo. Jesus disse que uma árvore a gente conhece pelo fruto, e a boca fala do que o coração está cheio. Então ele diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu gosto dessas ilustrações de Jesus, quando ele usa a criação, as coisas da natureza, e ele fala de 2 animais, e ele nos dá as características dos animais. Ele não fala isso assim, olha, sede como as serpentes e dê botes e solte o veneno nas pessoas. Tem muita gente que pega isso aí e fala assim: Jesus falou que eu tenho que ser que nem a serpente, e sai aí lançando veneno em todo mundo. Não, Jesus fala que a gente tem que ser simples como a pomba, andar nessa tranquilidade, nessa leveza das pombinhas, e ao mesmo tempo tem uma característica muito interessante das cobras, né? Que eu não gosto de cobra, eu tenho medo delas.
mas a prudência da serpente é algo que a gente tem que prestar atenção. Olha como ela é astuta, olha como ela está de antena ligada a todo tempo, né? Ela se prepara para dar o bote na hora certa. Então, essa prudência, ela cabe em nós. E a síntese dessas duas naturezas que a gente tem que ter para poder enfrentar aí o mundo do lado de fora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós temos que ir ser uma boa influência, não é para a gente ficar encolhido, mas andarmos assim como o Mestre nos ensinou. E o maior professor disso, como é que a gente interpreta isso? É o próprio Jesus. Jesus não era um fariseu que ele ensinava uma coisa e ele mesmo praticava outra, né? A palavra de Deus diz que Jesus ele não se confiava aos homens, porque ele sabia muito bem como era a natureza dos homens. Não é que Jesus andava desconfiado, paranoico, não. É que Jesus ele não se entregava às decisões da sua vida, né? Ele não chegava e acabava se entregando às pessoas, porque ele estava sempre de antena ligada e sabia que vós que sois maus, ele falou, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que é bom está no céu. Então nós temos a maldade dentro de nós temos que ficar atentos. Então, essa junção das duas naturezas não me deixa um paranoico, que a todo tempo eu estou ali, meu Deus, estou me perseguindo, e ao mesmo tempo eu fico tranquilo, mas com as minhas anteninhas de vinil ligadas e sabendo que as pessoas elas podem agir de maldade. Então, a gente olha para Jesus, por exemplo. Vamos tomar como exemplo como é que Jesus se relacionou. A Bíblia fala que Jesus ele era amigo de publicanos e pecadores, e Jesus ele era amigo das meretrizes, né? Como é que a gente pode então acompanhar o nosso Senhor, né? E ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz em Salmo 1: bem-aventurado aquele que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Como é que eu faço para harmonizar a atitude de Jesus, que ele disse que o ensino dele não era simplesmente com a boca, porque ele falou: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, aprendei de mim, tome a sua cruz, ande comigo. Ele é o verbo que se fez carne, portanto as mímicas de Jesus falam, qualquer respiração de Jesus é palavra de Deus para mim. Como é que eu harmonizo o Salmo 1 de eu não me assentar na roda dos escarnecedores e ao mesmo tempo a gente vê Jesus nas narrativas dizendo que ele era amigo de publicanos e pecadores, era chamado de bebedor de vinho? Como é que a gente lida com isso? Na verdade existe uma diferença muito grande entre a gente ser participante do escárnio, você está ali na roda de escárnio, e ao mesmo tempo você está sentado com pecadores e está sendo uma boa influência. Você nota que você não encontra, por exemplo, as pessoas ali envolvidas em orgias e Jesus no meio. Você não vê Jesus, e Jesus foi na festa de casamento, transformou água em vinho, e o Senhor saiu carregado, bêbado, estava uma baita festa ali. Eu nunca vi isso na minha Bíblia, não está escrito. Eu nunca vi. Jesus foi na casa de Zaqueu, né, e chegou lá, ele falou: Zaqueu, cobrador de impostos, eu sei um lugar aí para a gente chegar lá e cobrar impostos em dobro, em 3 vezes mais daquela pessoa. Se fosse nos dias de hoje, né, aquela firma está toda desregularizada, vamos arrancar uma propina. Eu nunca vi Jesus com esse tipo de comportamento. Eu nunca vi Jesus falando com a mulher samaritana: 5 maridos já tivesse e esse não é o teu marido. Oh, mas a senhora é muito bonita, vamos dar uma volta, não quer ter um 7? A gente não encontra isso em Jesus, né? Jesus, ele era Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus era incorruptível, um pouco diferente dos discípulos que a gente vê hoje. Então tem pessoas que, se forem conversar com a prostituta, é perigoso eles ficarem por ali mesmo. Eu costumo muito dizer que cada um tem que se conhecer. Eu estou aqui anunciando essa palavra da liberdade, vamos dizer assim, e propagandear a liberdade. Eu já falei, isso gera libertinagem. Então ninguém está aqui falando, né, gente, sai, vamos para a festa, pula, vamos para o carnaval, vira cambalhota. Eu só estou dizendo que cada um tem que se saber, se discernir, andar nessa prudência e nessa simplicidade. E se a pessoa tem um problema com droga, não vai numa biqueira evangelizar. Eu tenho amigos lá que você vai rodar e vai ficar lá.
Se a pessoa tem problemas com mulher, então cuidado que não vai no prostíbulo, que é muito perigoso. Cada um tem que saber. Eu tenho um amigo, né, que no começo da minha conversão ele começou a ir à igreja e o pastor perguntou para ele assim: olha, se cair uma mala de dinheiro, você, uns 5 mil reais, você sabe de quem que é, você pega essa mala e vai e devolve? Eu falei: pastor, mas lógico. E se passar uma mulher bonita, sem roupa, e te convida? Pastor, aí não é fácil. Então cada um tem o seu problema, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se discernir, mas a proposta do Evangelho é que a gente venha influenciar, e não tenha receio mais de você poder sentar com pessoas que não conhecem o Evangelho, e que você sabe que não tem uma conduta agradável, né? E você está ali simplesmente para ser uma boa influência, sem você se corromper. As más conversações corrompem os bons costumes, então nós não estamos ali para fazer graça, para fazer piada, nós estamos ali para, de fato, essa luz do mundo venha brilhar, que é a luz de Deus em nós, diante das pessoas. E são as pessoas que não conhecem, e nós vamos sim se relacionar, que seja as pessoas que estiverem no pior estado de trevas. Jesus, ele veio para desmanchar, para desfazer as obras do diabo, e hoje nós somos repetidores de Cristo nessa terra. Quem é discípulo de Jesus aprende a disciplina. Vós sois meus amigos, se fazer o que vos mando. Tenho-vos dito essas coisas para que o vosso gozo seja completo, e assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Esse é o modelo de Jesus. Existem às vezes dois caminhos dentro do caminho verdade e vida. Às vezes o teu cônjuge te traiu, a gente pode se divorciar, mas não é obrigado a se divorciar. Perdoar sempre, mas pode continuar ou não continuar. A palavra de Deus te dá esses dois leques, mas seria uma decisão de fé. Agora eu vou descontar, vou sair, vou bater, vou brigar, vou arrumar outro. Isso aí já é uma coisa que a palavra não permite. Estou só ilustrando e exagerando para a gente saber que as nossas pegadas têm que ser em fé. E não só no casamento, mas qualquer tipo de sociedade. Então eu vou ter uma sociedade no negócio, eu quero andar ombro a ombro, lado a lado com Jesus, e eu faço uma sociedade com um credo. Como é que vai dar certo? E eu já me envolvi nisso, nesse negócio de cavalo. Eu já acabei me enrolando com isso, comprando cavalos de sócio com os outros. Aí eu falo a verdade, o fulano conta uma mentirinha comercial, assim, mentirinha comercial, não sei o quê. E aí vai entrando os embaraços, e essas coisas não servem para nós. Tivemos que fazer algum tipo de sociedade, tem que ser no mesmo junto. Vou montar uma dupla sertaneja, um quer cantar uma música que fala do amor, o outro vai cantar Boate Azul. Como é que vai funcionar isso aí? Não vai dar certo. Eu vou cantar louvor com crente, em julgos diferentes. Como eu disse, acontece entre os crentes. Um vai cantar uma música linda, qualquer música, grande é o Senhor, um dia de louvor. O outro vai cantar Cassiano. Aí começa a acontecer, guarda das coisas, que já vira a igreja de Corinto, todo mundo falando em língua. E Paulo disse que não é assim, tem que ter ordem e decência no culto. Então, não vai funcionar. Então, nós temos que andar no mesmo jugo, e para que os nossos relacionamentos eles venham ser bênção nas nossas vidas. Então, é isso que eu gostaria de falar. Espero que eu pude ajudar vocês de alguma forma, né? Com base na palavra de Deus, e que a gente possa se preocupar com os relacionamentos que nós estamos tendo errados, e também nos preocuparmos com os relacionamentos que nós não estamos tendo, que poderiam ser muito bênçãos nas nossas vidas, que a gente está desperdiçando. Ok? Que Deus abençoe a todos nessa noite.